Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Preparados para a nossa aula de língua portuguesa? Eu acredito que sim. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa produção de texto que começamos na aula anterior com o roteiro de texto, certo? Antes vamos ver os objetivos que estão preparados para hoje. Acompanhem com a professora. Reescrever a lenda selecionada pela professora, né? Nós utilizamos aquele roteiro de texto, nós vamos reescrever a lenda hoje. E reler e revisar o texto produzido coletivamente. Esses dois objetivos preparados para hoje, certo, crianças? Deixem o material de vocês preparado, o caderno, os lápis de cor e a borracha, porque provavelmente vocês vão precisar desse material para atividades, certo? Lembram que nós começamos as aulas anteriores com a lenda da Kianda e da Kisimbe, duas sereias negras que viviam no reino de Ayoká, né? Lá em Angola, no país africano. E essas sereias, elas eram muito assim, queridas pelo povo, né, de Angola. E os pescadores ofereciam muitos presentes para elas, para que essas duas sereias protegessem esses pescadores dos perigos do mar e também oferecessem pesca farta durante todo o ano, porque este povo lá de Angola é um povo pescador que vive da pesca, né, no oceano. Certo, crianças? Então, agora nós vamos começar a nossa produção de texto. Nós vamos reescrever a lenda que a professora Mayra contou para vocês. Quando a gente conta oralmente, né, a gente também precisa de um registro escrito desta lenda, para que depois a gente possa utilizar para outras coisas e também para um registro do nosso caderninho, da atividade que a gente realizou. Certo, criança? A produção de texto é muito importante, ajuda a gente a esclarecer nossas ideias, também organizar o nosso pensamento. Então, lembram que nós fizemos na aula anterior um roteiro? Então, está aqui o nosso roteiro, olha. Qual é o título da lenda? Então, ao mesmo tempo que a professora Mayra vai lendo aqui na tela, eu vou escrevendo as respostas aqui do lado e vocês vão me ajudando, certo? Deixa eu já me preparar aqui com as minhas canetinhas aqui, porque nós vamos precisar escrever. Certo? Qual é o título da lenda? Vocês lembram o título da lenda? Espera aí, deixa eu guardar as canetinhas aqui no bolso. Isto, vamos ver se vocês acertaram. Kianda e Kisimbe é o título da nossa lenda. Então, a professora Mayra vai escrever isto aqui na nossa folha aqui de texto, o meu caderno, certo? Vocês não precisam registrarem, crianças, ok? É a professora Mayra que vai escrever por vocês hoje. Vamos escrever o título aqui na nossa folha. Kianda e, né? A letrinha E. Agora o nome da outra sereia. Kisimbe. O que? A letrinha U e a letrinha I. Ki. Agora preciso formar o Si. O C e o I. E o M para fazer sim. Kisimbe. Este é o título da nossa produção de texto. Vamos ver a segunda pergunta. Eu leio para vocês aqui, tá? Vocês acompanham a professora aqui só no cartaz. A professora Mayra lê aqui na tela e eu conto para vocês o que é. Certo? Quem são as personagens principais? Vocês lembram quem são as personagens principais? Isto mesmo, são duas sereias negras. Mas a gente não pode começar a nossa história, a nossa lenda assim, duas sereias negras. Né? Nós precisamos ter mais algumas coisas, mais algumas informações para a gente começar o nosso primeiro parágrafo. Vocês lembram? Olha lá, vamos ver na pergunta 3, sobre o que falava a lenda? Sobre duas sereias negras que viviam no reino de Ayoká. Nós podemos começar a nossa produção de texto assim, né? Sobre o que fala a lenda? Nós podemos começar como: conta a lenda que no reino de Ayoká viviam duas sereias negras
que anda e que simbe. O que vocês acham desta primeira ideia do nosso primeiro parágrafo? Ficou legal? Dá para vocês entenderem que nós estamos contando a lenda, que nós estamos falando sobre a lenda, sobre as duas sereias, aonde que elas vivem, qual é o nome delas? Dá sim. Então nós vamos escrever esta ideia que vocês me ajudaram a montar, certo? Conta a lenda, né? Ou diz a lenda. O que vocês acham melhor? Conta a lenda ou diz a lenda? Conta a lenda, isto. Vamos escrever aqui. Então, lembrando, crianças, que o primeiro parágrafo do texto é a primeira ideia do nosso texto, certo? É o começo da nossa história, o começo da nossa lenda. Então, nós vamos precisar colocar um espaço, certo? Um dedinho ali, né? No caderno a gente põe um dedinho. A professora Mayra vai pôr 4 dedinhos aqui para dar o espaço, para iniciar o parágrafo, certo? O parágrafo é a ideia do texto, é o começo da ideia, onde nós vamos escrever tudo aquilo que a professora comentou com vocês. Diz a lenda, conta a lenda. No nosso caso, nós vamos colocar conta a lenda que no reino de Aioká viviam 2 sereias, que anda e que simbe, certo? Tudo isso que nós vamos escrever aqui. Dedinhos lá, né? A professora Mayra vai colocar a mão. Conta. Conta. Conta a lenda. Porque nós estamos falando de uma lenda. Conta a lenda. Olha, o L e o E. Lenda. Lenda. Conta a lenda. O que vai aqui? Para separar a ideia, o pensamento. Uma vírgula. Conta a lenda que aonde que viviam as sereias? No reino de Aioká, que no... Agora a professora Mayra vai escrever aqui bem juntinho da margem a palavra reino. Olhe, começa com a letrinha R. Reino, como que é mesmo o nome do reino? De Aioká. De Aioká, A-I-O-K. Viviam, né? Existiam, tinham. O que nós vamos colocar? Viviam, muito bem. Conta a lenda que no reino de Aioká viviam. Viviam. O que mesmo que viviam lá? 2 sereias negras. Isto mesmo. 2, a palavra duas. Agora eu vou vir na outra linha, pertinho da margem. Sereias. Como eram as sereias? Negras, isto mesmo. Negras. Uma vírgula agora, porque nós vamos escrever o nome das 2 sereias. Olhem, observem a palavra negras, que tem o G com a letrinha R aqui para fazer esse som do gra. Negras. Como que era mesmo o nome das 2 sereias? Que anda e que simbe, certo? Vamos escrever que anda primeiro. Quais são as letrinhas que eu preciso para formar que? O que, o U e o I. Que. Agora, letrinha A e a letrinha N. Que anda. O D e o A, isto mesmo.
Escrevemos a palavra que anda. E agora vamos escrever o nome da segunda sereia. Quisimbe. Começa como o mesmo nome da que anda. O que, o u e o i. Que. Agora para formar sim. O C, a letrinha I e a letrinha M. Quisimbe. O B e o E. Olhem lá, pontinho final, porque eu terminei a minha primeira ideia, o meu primeiro parágrafo. Vamos ler aqui para ver se ficou bom esse nosso primeiro parágrafo? Conta a lenda que no reino de Ayoká viviam duas sereias negras, Quianda e Quisimbe. Joia? Colocamos o nome das sereias, colocamos onde elas vivem, né? Não fizemos isso? Então agora nós precisamos contar como que elas são. Como que elas eram? Vamos ver no nosso roteiro se é essa a próxima pergunta? Como as sereias eram, viu? A professora Mayra falou bem certinho. As sereias eram bonitas e vaidosas e gostavam de usar fitas de cetim. Nós precisamos colocar esta ideia no nosso texto, né? Vamos fazer um segundo parágrafo agora, contando como que elas eram. Nós precisamos descrever essas sereias, certo? Vamos aqui para o nosso texto, no nosso cadernão aqui com a professora Mayra. Já fizemos o primeiro parágrafo, agora nós vamos para o segundo parágrafo. Eu vou colocar os dedinhos aqui para fazer o espaço, para ficar bem bonito, certo? Então agora nós precisamos escrever que as sereias eram bonitas e vaidosas e gostavam de usar fitas de cetim. Como que nós vamos organizar este pensamento dessa resposta que vocês fizeram? As sereias eram bonitas e vaidosas, usavam fitas de cetim, certo? Isso que nós podemos escrever? Vamos escrever isso que vocês falaram com a professora. As, parágrafo, letra maiúscula, né? As sereias as sereias, como que elas eram? Bonitas, lindas, né? O que a gente pode colocar? A gente pode substituir a palavra bonita por linda, não pode? Pode, se vocês quiserem a gente coloca que elas eram lindas. As sereias eram lindas. Olha o L com o I e a letrinha N para fazer o lin. Lindas. E o que mais que elas eram? Além de lindas, de bonitas, o que elas eram mais? Vaidosas e vaidosas. E vaidosas. O que elas gostavam? Gostavam de usar fitas de cetim, certo? Gostavam, então vamos escrever aqui. Gostavam de usar fitas de cetim. Tá? Cetim. Ponto. Fizemos um segundo parágrafo para o nosso texto. Então, nós escrevemos, né, aquilo como que elas eram, né, as características das sereias. As sereias eram lindas, a gente substituiu a palavra bonita por lindas, e vaidosas, gostavam de usar fitas de cetim, certo? Vamos lá no nosso roteiro ver o que mais que nós temos para a gente poder escrever.
Qual era o objeto que elas usavam para se abanar no calor? Como ele se chamava? Lembram que a professora contou que a gente precisa colocar o máximo de informações possíveis dentro do nosso texto? Agora, respondendo esta pergunta aqui. Qual era o objeto que elas usavam para se abanar no calor? Um leque, isso mesmo. E como que ele se chamava? ABB, isso mesmo. Elas usavam um leque de metal polido que se chamava ABB. Esta informação é importante colocarmos aqui no nosso texto? É muito importante, porque elas sempre estavam usando esse leque. Então, ele é uma informação importante e precisa estar no nosso texto. E nós vamos registrar o que vocês responderam no nosso roteiro. Nós vamos registrar aqui em forma de pensamento do nosso texto aqui, como um terceiro pensamento, uma terceira organização das nossas ideias. Parágrafo, né? Vamos dar o espaço. Em vez da gente escrever, as sereias tinham um leque, não sei, papapá, nós vamos substituir a palavra as sereias por elas, um pronome, certo? Elas. Elas está caracterizando que nós estamos falando sobre as sereias, para o texto não ficar repetitivo, não ficar chato da gente ler depois, as sereias, as sereias, as sereias. Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente substitui os substantivos, às vezes, né? Os personagens, assim, por elas, eles, os amigos, certo? A gente utiliza outras denominações. Então, agora nós vamos, em vez de escrever as sereias, nós vamos escrever elas. Parágrafo lá, dedinho. Elas está se referindo às sereias. Elas, o que elas tinham mesmo? Usavam? Né? Usavam. O que elas usavam, crianças? Um leque, isso mesmo. A palavra agora vamos escrever leque. Um leque. Do que era feito o leque? De metal polido, isso mesmo. Servia como um espelho. Agora a professora vai escrever a palavra metal. O-M-O-E e o tal. Metal, com L no final, metal. Polido. Polido. Vírgula. Como que se chamava este leque? Isto, ABB. Mas a gente pode escrever aqui metal polido ABB? Não, a gente precisa colocar que se chamava ABB. Ou chamado ABB, né? Vamos colocar que chamava, o C e o H, fazer chá, tem o mesmo som do X, né? Chamava, agora vou ter que me abaixar aqui, crianças. Como que era mesmo o nome do leque? ABB, isto mesmo. A, B e o E, não pode pôr só a letrinha B. E de novo a letrinha B e a letrinha E, ABB, e acento circunflexo. Fechamos o nosso terceiro parágrafo, a nossa terceira ideia. Não terminamos o nosso texto. Agora a professora vai levantar de novo aqui. É um levanta e abaixa, né? Mas importante que a gente está conseguindo produzir o nosso texto. Lá no nosso roteiro, o que os pescadores ofereciam para as sereias? Vocês lembram da lenda que a professora contou que eles ofereciam alguns presentes para as sereias? Vamos conferir lá com a professora? Ofereciam fitas de cetim, espelhos, pentes, perfumes, flores brancas, alimentos à base de milho, música e dança. Nossa, professora, quanta coisa eles ofereciam!
Ofereciam bastante coisas. E todas essas coisas que eles ofereciam, nós precisamos colocar no nosso texto, para ele ficar o máximo, mais próximo possível do que a professora contou, mais completo possível, para que quando alguém pegar o nosso texto para ler, consiga entender toda a lenda, consiga compreender passo a passo do que aconteceu na nossa lenda. Certo, crianças? Então, agora nós vamos colocar, né, aqui no próximo parágrafo, que os pescadores ofereciam presentes, certo? Podemos começar assim a nossa outra parte do texto? Os pescadores ofereciam presentes? Então, vamos lá. A professora vai se ajoelhar aqui de novo para poder escrever. Parágrafo lá. Os pescadores ofereciam Não serviu toda a minha palavra, a professora Mayra separou a sílaba. Ofereciam. Olha o som final. Ofereciam. O que eles ofereciam? Presentes, isto mesmo. Vamos escrever a palavra presentes. O P e o R. Para fazer Z. Não é a letrinha Z, crianças. É a letrinha S que tem o sonzinho da letrinha Z. Olha a letrinha N novamente aparecendo. Presentes. Agora, nós vamos citar esses presentes que eles ofereciam para as sereias. Para isso, nós vamos colocar 2 pontos aqui. E agora nós vamos citar os presentes. O que eles ofereciam para as sereias? Fitas. Ofereciam fitas de cetim. A professora Mayra vai escrever só fitas. Tá? Vocês sabem que é fitas de cabelo. O que mais? Perfumes. Isto mesmo. Vão falando aí para a professora Mayra. Ela vai escrevendo aqui. Perfumes. O que mais que elas ofereciam? A vírgula. Tá vendo que a professora Mayra está separando a ideia, cada parte da história a professora Mayra está separando com uma vírgula, separando os presentes. Perfumes, que mais? Flores, isto mesmo. Alguém aí em casa disse flores. Mas essas flores tinham uma cor específica. Qual cor era? Flores brancas, isto mesmo. Olhem lá a palavra brancas. Olhem aqui, o B e o R e o A para fazer bra. Daí eu preciso do N para fazer brancas. Vírgula. Agora eu vou lá na outro pedaço da cartolina para nós terminarmos de escrever os presentes. Fitas, perfumes, flores brancas, que mais? Alimentos, isto mesmo. Alimentos feitos do quê? A base de milho, isto mesmo. Vamos escrever a base de milho. Fraseado, base, feitos, né, de milho, sabe? Por isso que fala assim, a base, é que são feitos de milho. A base de milho. O M e o I. Agora, para fazer esse som do lho. Isto. Tem crianças aí que já conseguiram compreender. Que é o L, o H e o O. Milho. O que mais que os pescadores ofereciam? Música. Isto. Música.
E danças, não ofereciam danças também? Danças. Certo? Muito bem. Será que nós colocamos tudo o que eles ofereciam? Olha, então vamos ler aqui esse parágrafo. Os pescadores ofereciam presentes, fitas, perfumes, flores brancas, alimentos à base de milho, música e danças. Vamos ver se tem mais alguma coisa no nosso roteiro ali que a gente tem que concluir o nosso texto? Estamos acabando já, crianças, olhem lá. Como elas agradeciam as oferendas dos pescadores? Lembram que a professora Mayra contou que cada vez que elas ganhavam um presente dos pescadores, elas agradeciam? Vamos ver como que elas agradeciam os pescadores? Protegiam os pescadores dos perigos do mar, oferecendo pesca farta durante todo o ano. Certo? Agora nós precisamos colocar esta ideia aqui do agradecimento das sereias no nosso texto. Então, nós vamos precisar fazer um novo parágrafo para finalizar o nosso texto que nós estamos acabando. Para fechar o nosso texto, nós podemos colocar que as sereias, em forma de agradecimento, elas protegiam os pescadores dos perigos do mar e ofereciam pesca farta durante todo o ano. Isso a gente precisa organizar e colocar aqui. Agora, vocês precisam me ajudar a escrever aqui no nosso cadernão, aqui no nosso texto, certo? Vamos fazer um próximo parágrafo. Então, lembram que a professora falou que quando a gente se refere às sereias, a gente pode substituir por elas? Então, a gente pode novamente utilizar esta mesma palavra, elas, ou a gente pode colocar as sereias, né? Ou em forma de agradecimento, a gente vai iniciar a frase novamente de um outro jeito. O que vocês acham da gente colocar em forma de agradecimento? Fica legal, né? E fica diferente. Vamos colocar assim? Em forma de agradecimento? Parágrafo. Vamos lá. Olhem a palavra em. Forma. Em forma de. O D e o E. Agradecimento. O D e o E. Olha uma palavra comprida. Vou fazer um tracinho porque não vai servir toda a palavra ali. Agradecimento. Si. O C e o I. Isto mesmo. Agora o men. O M e o E. Isto, a letrinha N. Agradecimento. Em forma de agradecimento. O que a gente coloca aqui agora, crianças? Uma vírgula, isso mesmo. Em forma de agradecimento, o quê? As sereias. Isso mesmo. As sereias. As. O que as sereias faziam? Protegiam os pescadores dos perigos do mar. Isso nós podemos escrever aqui. Protegiam os pescadores dos perigos do mar. Olha como vai ficar legal o nosso texto. As sereias, agora vamos escrever a palavra protegiam. O P, o R e o O. Não serviu na linha de cima da professora, vou escrever o restante na linha de baixo. O T e o E. Protegi. Tá? Tem criança falando com J, não é com J, é com G.
Protegiam. Protegiam quem? Os pescadores, isto mesmo. Os pescadores. Os pescadores. Do que as sereias protegiam os pescadores? Isto, dos perigos do mar. Vamos escrever isto que vocês falaram. Dos perigos. Perigos do mar. Vamos separar o pensamento, né? Nós vamos colocar o final agora. Protegiam os pescadores dos perigos do mar. E o que elas ofereciam para eles? Pesca farta durante todo o ano. Isto mesmo, vamos escrever isto que vocês falaram para a professora Mayra. Oferecendo pesca farta durante todo o ano. Vamos lá, crianças. Está acabando já. Oferecendo pesca o que mesmo, crianças? Farta, isto mesmo, farta. Quando que elas ofereciam pesca farta? Um mês, uma semana, um dia, um ano? Isto, durante todo o ano. Durante, ó, a palavra durante, todo o ano. Muito bem, concluímos o nosso texto. Vamos ler ele bem rapidinho? Olha que legal, vocês fizeram um texto com começo, meio e fim, crianças, que joia! Título do nosso texto, Kianda e Kisimbe. Conta a lenda que no reino de Ayoká viviam duas sereias negras, Kianda e Kisimbe. Primeiro parágrafo. As sereias eram lindas e vaidosas, gostavam de usar fitas de cetim. Segundo parágrafo do nosso texto. Elas usavam um leque de metal polido, que chamado? Teria que ser chamava, né? A professora vai fazer um parênteses aqui, teria que ser o V e o A. A professora vai colocar aqui em cima, depois eu vou arrumar esse texto, claro, crianças, né? Chamava ABB, certo? Os pescadores ofereciam presentes, fitas, perfumes, flores brancas, alimentos à base de milho, música e danças. Em forma de agradecimento, as sereias protegiam os pescadores dos perigos do mar, oferecendo pesca farta durante todo o ano. Esse é o nosso texto, crianças, que a gente fez, que vocês me ajudaram a produzir. Gostaram? Legal, né, crianças, de produzir texto? Vamos lá? Então, agora, para estar encerrando a nossa aula hoje, né? A gente fez uma produção de texto aí, bem legal, bem interessante, sobre a lenda que a gente estudou. E agora vamos rever os nossos objetivos. Reescrever a lenda selecionada pela professora, reescrevemos sim. E reler e revisar o texto produzido coletivamente. Relemos e revisamos também. Ficou bem legal a nossa aula de hoje, não foi, crianças? Eu aguardo vocês na próxima aula
E por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau! Olá, crianças! Animadas com a professora Selma para mais uma aula de história? Então vamos lá para ver o que a professora Selma trouxe hoje para nós. Vamos iniciar aqui a nossa aula com o nosso tema, que é Direitos e Deveres da Criança. E o objetivo de hoje é conhecer as leis de proteção à criança. Então vamos falar um pouquinho sobre essas leis que asseguram, que garantem a proteção de vocês, das crianças. Esse é o objetivo de hoje. Vamos ver aqui o que a professora trouxe aqui nessa imagem. Quero que vocês se atentem aqui nessa imagem aqui que a professora trouxe. Prestem bem atenção ali, Crianças bem pequenas, não é verdade? Estão ali com pouca roupa, parece que está um sol bem quente, então parece que estão até queimadinhas ali do sol. Elas estão felizes ali? Não, né? Olha a carinha delas. Não estão felizes. Elas estão trabalhando, crianças. Vocês acreditam que essas crianças pequenininhas desse jeito estão trabalhando? E olha que serviço difícil, que trabalho duro. Elas estão quebrando pedra ali com aquele martelo. Veja a dificuldade. Olha ali, essa daqui está até chorando, porque não é nada gostoso. Elas estão trabalhando e parece que estão sendo obrigadas a estar nesse trabalho aqui. Olha essa outra imagem que a professora trouxe aqui, Adolescentes ali, deve ter uns 10, 12 anos também. Crianças também trabalhando. Veja ali que eles estão matando ali um animal com um facão bem grande, arriscado a se cortar, a se machucar. E pense que eles estão fazendo aquele trabalho ali, não é porque eles querem, vou lá, vou deixar de brincar, vou deixar de ir para a escola e vou lá matar um animal. Não, eles têm que trabalhar. Estamos falando de coisas que aconteceram e que ainda acontecem, crianças. Vamos ver aqui mais essa imagem. Outra criança bem pequena também, cortando ali com uma faca. Parece uma mandioca ali na mão dela, uma criança bem pequena. Tem ali os outros adultos atrás, mas o que nos chama a atenção são essas crianças trabalhando, crianças. Vejam só, estamos falando em direitos da criança. E o que aconteceu? Para que as crianças assegurassem o direito delas de estudar, de brincar, de estar na escola e não ficar nesse trabalho abusivo, porque criança não tem que trabalhar desta forma, né? Foi criado algumas leis. E trouxemos aqui um documento da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, que é chamado a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Então, esse documento, ele veio para assegurar direitos da criança, que não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, foi colocado algumas leis para que as pessoas se intimidassem e não colocassem as crianças dessa forma. Pense que antigamente, crianças, o trabalho era tão constante a gente ver crianças pequenas nesses trabalhos, que tinham também as crianças que trabalhavam ali nas lavouras com os pais. Lembram lá atrás, no passado, na época da escravidão? Então, as pessoas que vieram, os negros que vieram à força aqui para o Brasil para trabalhar no trabalho escravo, sem ganhar nada, naquele trabalho desumano, então, muitos deles também tinham filhos, crianças, e essas crianças também trabalhavam, vocês acreditam? Imagina vocês pequenininhos trabalhando, e eles aqui, essas imagens que eu trouxe, parecem crianças ainda menores, bem pequenas trabalhando. Tinha os trabalhos em fábricas que os pais iam trabalhar e tinham que levar as crianças também, e as crianças trabalhavam. Pensa que as crianças eram tão pequenas que elas não tinham nem a altura daquelas máquinas, de tão pequenas, um trabalho exaustivo. Conta um escritor no livro que a professora estava lendo, que eles ficavam, o galpão era aqueles galpão de zinco, sabe, super quente, era um trabalho desumano, não tinha ventilação. As crianças chegavam a ficar de 10 a 12 horas de pé
pensa no cansaço. Aí elas iam trabalhar bem cedo, quando chegava uma certa hora do dia, elas estavam exaustas e estavam querendo dormir. Aí começavam a cochilar. E aí o que podia acontecer? Elas podiam se cortar, não é verdade? Aquele barulho muito alto das máquinas dava problema na audição, porque o barulho era muito forte. Problema na coluna, nas costas, porque ficava assim torta muitas horas durante o dia. Então era um trabalho muito desumano. E as pessoas, os adultos que faziam isso com as crianças, que contratavam essas crianças para trabalhar, eles gostavam que as crianças trabalhavam. Por quê? Porque pagavam um salário muito pouco por serem crianças. Algumas delas eram obrigadas, mas outras também tinham que trabalhar porque para ajudar ali na renda da família, porque eles eram muito pobres, então para ajudar ali com aquele dinheirinho. Mas isso não pode. Então essas leis, elas vieram para estar assegurando isso. Olha aqui que a Laura tá perguntando. O que diz o documento da Declaração dos Direitos da Criança? O que diz esse documento aqui para assegurar e garantir a proteção da criança? Vejam essa primeira imagem aqui. Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, observem ali que são crianças de várias cores de pele, de vários lugares diferentes. Olha aqui, ó, essa moça aqui com turbante na cabeça, o rapaz com chapéu. Então, dá a demonstração que são de lugares diferentes, várias nacionalidades. Religião, não é verdade? A gente não pode discriminar a criança porque é de uma determinada religião e a outra não. Então, essa é a primeira. Veja que essa segunda que a professora trouxe. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico, o corpo, mental, cabeça, e social, a comunicação com as outras pessoas, o viver em sociedade. Então, esse documento também assegura essa garantia para as crianças, direito à proteção. Veja lá as crianças num lar, parece que estão bem felizes. Então, esse documento também traz isso para nós. O que mais? Direito a um nome. Assim que nós nascemos, não temos direito a um nome? Quando estamos ainda na barriguinha da mamãe, papai e a mamãe já escolheram um nome para a gente. Temos lá o nosso documento com o nosso nome e a nossa nacionalidade, aonde nós nascemos. Nós somos brasileiros, mas tem crianças que não são, tem pais que não são, os avós que não são, que nasceram em outros lugares, em outros países. Então, nós temos esse direito a um nome e a uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica. Observem aqui o médico cuidando da criança ali, da mamãe. Então, toda criança tem direito a ter um lar, uma moradia, a alimentação. Mesmo quando vocês estão fora de casa, estão na escola, vocês não têm alimentação adequada para vocês? É um direito que vocês têm. E assistência médica gratuita ali de qualidade também, tá? O que mais? Ó, direito à educação e a cuidados especiais à criança com deficiência. Então, a criança que tem algum tipo de deficiência, que a professora trouxe a imagem da menina cadeirante, mas qualquer tipo de deficiência que a criança tem, ela tem o direito à acessibilidade, a ir, a vir, a ter uma pessoa que esteja acompanhando e auxiliando essa criança. Então, direito a esse tipo de educação e cuidados especiais. Aqui no número 6, olha aqui a imagem, direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Então, observem aqui o carinho aqui desse pai, provavelmente um pai, mas pode ser um tio, um amigo. Então, essa proteção, essa compreensão, a criança tem esse direito. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Então, a escola que vocês frequentam hoje é uma escola gratuita, onde todos ali da escola fazem o melhor para dar um ensino de qualidade para vocês, todos que estão ali dentro da escola. Então, vocês têm direito à educação gratuita e ao lazer infantil, a brincar, muito diferente do que estava lá no início das imagens que a professora trouxe. As crianças ali não tinham tempo de brincar, só trabalhavam, bem poucas estudavam, chegavam a um certo momento da vida que até desistiam, porque era muito cansaço. Então, ao lazer.
Aqui, direito a ser socorrida em primeiro lugar em casos de catástrofes. Então, quando há um desabamento, uma enchente, por exemplo, quando chove muito, que alaga tudo, e ali a gente vê casas desabando e as pessoas sabem que ali tem crianças, então já vão atrás daquelas crianças para serem socorridas. Então, direito a ser socorrida em primeiro lugar no caso de catástrofes. Aqui, direito de ser protegida contra o abandono e a exploração ao trabalho. Observem aquela imagem ali que a gente não pode ver crianças na rua trabalhando abandonado ao relento. Então, estas leis também protegem a criança contra o abandono. E aqui na última eu trouxe aqui direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Observem aqui nessa imagem, dentro de um coração que representa o amor. Temos aqui várias pessoas de vários lugares diferentes. Se vocês observarem bem dentro dessa imagem aqui, as pessoas todas diferentes, de culturas diferentes, de lugares diferentes, e todas essas crianças, filhos dos adultos, aqui são crianças, mas todas essas crianças, elas precisam ser respeitadas, independente da nacionalidade dela, da onde ela nasceu. Então, crianças, agora vamos para a nossa primeira atividade. Vamos lá com a professora. Peguem lá aquela folhinha de vocês que está aí com vocês, peguem um lápis, a borracha e vamos fazer juntos com a professora. Vamos ler ali o que está escrito ali, que está destacado ali de verde. Criança não trabalha, criança estuda e brinca. Olha só que frase tão significativa. Criança não trabalha, criança estuda e brinca. Então, a nossa atividade vai ser relacionada com esta frase. Então, primeiro nós vamos destacar as imagens que correspondem aos direitos da criança. Vejam o que a professora leu ali, que criança não trabalha, que criança estuda e brinca. E nós temos aqui 3 imagens diferentes. Vamos fazer uma leitura dessa imagem para poder a gente pintar a imagem correta. Vejam o que está acontecendo ali naquela primeira imagem. Ajudem a prof. O que está acontecendo ali? Eles estão... Isso! Joia, eles estão estudando. Isso mesmo, tem 2 crianças ali sentadas na carteira e eles estão estudando. Olha só, estão com a carinha bem feliz, assim como vocês estão estudando agora e tenho certeza também que vocês estão com a carinha bem felizes. Estão estudando. E olha aquela segunda imagem aqui. O que nós estamos vendo ali naquela segunda imagem? Uma criança trabalhando. Ele está feliz. Olha o rostinho dele. Não está com uma carinha contente, não é? Está trabalhando com uma enxada. Olha o tamanho daquela enxada. É maior do que ele. E está com uma carinha triste. Parece que está descalço, no meio de uma plantação, fazendo um serviço, um trabalho que deveria ser de um adulto. Será que isso está certo? Vamos lá. Vamos agora ver aqui a terceira imagem. O que estamos vendo aqui nessa terceira imagem? 3 crianças brincando de pular corda. Então vamos ver. Eles estão com a carinha feliz ou triste? Ajudem a pro. Estão com uma carinha feliz. Eles estão brincando ali, os 3. Eles estão brigando? Não, estão bem tranquilos ali. Eles estão respeitando o limite do outro, o direito do outro, e estão bem tranquilos e bem felizes, estão até sorrindo, não é verdade? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destacar somente as imagens que correspondem aos direitos da criança, pensando bem nessa frase que está grifada aí de verde, que a professora trouxe bem forte para nós, que criança não trabalha, criança estuda e brinca. Então, nós vamos destacar somente as imagens que correspondem a esses direitos que está ligado com esta frase que a professora acabou de ler. O que nós vamos destacar aqui? Isso mesmo, vamos destacar essa primeira imagem. Olha que a professora falou que a criança
estuda, isso é um direito garantido para a criança tem que estar na escola. É por isso que quando a criança falta muito por algum motivo, ou fica doente ou acontece alguma coisa, a escola já liga para o papai e para a mamãe para saber o que está acontecendo, porque a criança tem que estar na escola. Né? Não pode ficar fora da escola. Você vê que agora vocês estão assistindo a aula pela TV, mas não estão deixando de ter aula, não é verdade? Então, é um direito da criança. Joia! Agora, continue ajudando aqui a professora a pensar um pouquinho. Essa segunda imagem aqui, nós vamos destacar ela? O que vocês acham? Presta atenção. Nessa imagem, a criança está feliz? É correto a criança estar trabalhando desse jeito ali no meio de uma plantação, com uma enxada daquele tamanho, descalço, com aquela carinha triste? Ah, você acha? Não, né? Então, essa nós não vamos destacar. Lembrando que a professora sempre está falando que a criança tem que estar ajudando em casa, nas pequenas tarefas ali, ajudando o papai e a mamãe, secando uma louça, arrumando uma cama, organizando os brinquedos, deixando a sua mochilinha sempre organizadinha para ir para a escola, ajudando em pequenas tarefas, mas isso daqui não é uma pequena tarefa, isso daqui é um trabalho que tem que ser de um adulto, não de uma criança. Então, esse daqui nós não vamos destacar e não vamos pintar essa imagem depois, porque não está bonito, não é verdade? Joia! E essa última imagem, vocês acham que nós vamos destacar ela sim ou não? Ajudem a Pro. Vamos pensar primeiro no rostinho delas. Estão com um rostinho feliz. Vocês gostariam de estar aqui agora brincando, pulando corda? Sim, né? Então nós vamos destacar sim, porque também entra no direito da criança, o direito de brincar, o direito ao lazer, não é verdade? Então, joia! Então, destacamos a primeira e a última imagem. E aí, depois, uma hora que vocês estiverem mais tranquilinho, vocês podem colorir bem bonito, para deixar bem bonita essa folhinha, para depois vocês colarem no caderno. Tá bom? Joia! Agora, vamos, crianças, para a nossa próxima atividade. Olhem aqui o que a professora trouxe para vocês. Nós vamos brincar com o jogo das vogais e descobrir os direitos da criança. E agora, vamos ver ali aquela primeira imagem ali. O que nós temos ali naquela primeira imagem? Nós temos uma casa, isso mesmo, temos uma casa. Então, uma moradia, um lar. O que temos ali naquela segunda imagem? Temos ali um cesto cheio de frutas, de uva, não é verdade? Banana, ai que delícia! O que temos aqui nessa terceira imagem? Um livro, isso mesmo, um livro. E o que nós temos aqui nesta última imagem? Um médico ali examinando a criança. Então aqui, agora a gente vai trabalhar somente com as vogais. Então, ajudem a relembrar aqui a cabecinha. Ajuda a professora a relembrar quais são as vogais. É o A, o E, o I, o O e o U. Essas são as 5 vogais. Lembraram lá? Então, nós temos aqui algumas palavras incompletas embaixo da imagem. Vejam que está faltando exatamente as vogais, por isso que a professora falou que é o jogo das vogais. Na primeira imagem, nós temos ali uma casa, uma moradia. Na segunda imagem, nós temos várias frutas, nós temos alimentação, não temos alimentação? Na terceira imagem, o livro, que representa o quê? A educação, não é verdade? E na última imagem, o médico examinando, que é a imagem que representa a saúde, não é verdade? E vejam ali que embaixo de cada uma dessas imagens está faltando as vogais, como a professora já falou. Então, vamos lá pensar aqui na primeira vogal. Qual que vocês acham que a gente pode estar falando aqui? O que vocês acham? A letra O. Olha lá, já entrou a letra O na primeira. Aqui na segunda imagem entrou também a letra O. Na imagem do livro aqui, ó, O também na palavrinha. Na última não tem a letra
O. Vamos ver qual a próxima vogal que nós vamos colocar. Ajudem a pro. Qual? Fale mais alto. Letra I? Isso! Olha aqui, tá quase completando as nossas palavrinhas. Letra I. Olha só, mordi. Ó, tá quase completa a primeira, que seria a moradia. A alimentação também tem a letra I. Aqui na educação não tem e na última também não. Falem mais uma vogal para a professora. Vamos lá, ajudem. Qual vogal? Letra A? Vamos ver se tem a letra A. Olha lá a letra A. Olha a primeira. Completou, crianças. Moradia. Joia. Olha que a segunda tá faltando ainda. Tem a letra A, a terceira também tinha e a última imagem também tem a letra A. Agora vamos para mais uma vogal. Ajudem lá, Pro. Qual vogal que vocês querem? Letra E. Vamos ver? Olha, moradia já completou. A segunda tem a letra E e completou também alimentação. Na terceira imagem tem a letra E, mas ainda está faltando uma vogal aqui. E na última também tem a letra E, mas também está faltando uma vogal. Qual foi a vogal que nós não falamos ainda, crianças? Olhem lá, já falamos o A, o E, o I, o O. Qual que falta? Fale mais alto. Isso, a letra U. Olha aqui, agora completou as palavrinhas. Olha como ficou bonito e vocês me ajudaram, ainda relembraram as vogais. Fizemos tudo junto, relembramos as vogais, vocês me ajudaram a completar as palavrinhas, vocês me ajudaram a descobrir o direito da criança aqui segundo as imagens e olha como que ficou bonito aqui a nossa atividade. Então a primeira, moradia, que é o lar, é o acolhimento, a gente não pode ficar na rua, né? Alimentação, é um direito da criança, alimentação de qualidade. Educação também de qualidade gratuita, a criança tem que estar na escola, a criança tem que estudar. E a saúde também, olha aqui, então descobrimos aqui 4 direitos aqui através dessas imagens. Então depois quando terminar a aula da Pro, vocês vão pintar bem bonito, deixar bem bonita essa atividade, tá bom, crianças? Joia! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Eu, a professora Joselma, a professora Luzia e a professora Célia para mais um momento da matemática, aquele momento bacana do dia em que nós vamos aprender e ensinar matemática. Como diz a professora Luzia. Sim. E hoje a nossa proposta é um jogo bem bacana que chama o jogo das uvas. E para isso nós vamos ver as regras do jogo, ver o que a gente precisa, porque todo jogo tem regras a ser seguidas. E hoje nós vamos jogar nós três uma proposta bem bacana, né, professora? Isso mesmo. E quem que vai ler as regras do jogo? Eu posso ler. Então bora lá, professora. Vamos lá. Então. Jogo as uvas. O que é preciso? Para cada jogador, um tabuleiro com 21 uvas. Isso nós temos. Um dado, também temos. Uma folha de papel e uma caneta ou lápis para marcar os pontos. Estamos equipados. Regras do jogo. Em uma folha de papel, cada um escreve seu nome e o número 21. Cada jogador começa com 21 uvas no tabuleiro. Cada jogador joga o dado uma vez e retira das 21 uvas o total indicado no dado e registra o total de uvas que restou. O jogador deve chegar exatamente ao zero. Se um jogador tiver 4 uvas e sair 5 no dado, ele perderá a vez até tirar 4 ou um número menor que 4 no dado. Compreendemos as regras, professora? Acho que sim. Compreendemos. Então vamos lá, então? Podemos sim. Então, primeiramente, pelo que eu vi ali, nós vamos ter que colocar aqui as 21 uvas, é isso? Mesmo. Então vamos contar juntos? Vamos lá? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Nossa, faltou uma uvinha para mim. Puxa, professora. Aham, será que eu posso desenhar assim uma uvinha? Pode sim, professora. Ah, então eu vou desenhar uma aqui, igual o pessoal que pode fazer em casa, não é mesmo? Isso o pessoal também pode fazer em casa. Aí a gente pega e recorta essa uvinha. Vamos dizer assim, se o pessoal quiser jogar em casa, eles vão fazer essa uvinha aqui e daí vão recortar. Então, pessoal, vejam lá, ó. Para vocês jogarem em casa, não precisa ter essas uvinhas prontas aqui que nós temos. Mesmo. Vocês podem fazer em casa 21 uvinhas. Olhem lá a ideia. Podem fazer lá com tampinhas também, né, professoras? Pode sim. Podem pegar 21 tampinhas. Olha que bacana. E a professora vai colocar aqui. E já como sugestão para vocês fazerem ou recortadinhas ou usarem tampinhas. Muito bem. Então, agora nós já sabemos que nós vamos precisar jogar o dado. É isso, né, professora? Nós vamos jogar o dado e vamos retirar. Isso mesmo. É isso? Sim, Então, isso mesmo. vamos começar? Posso começar, então? Pode sim, professora. Olha lá, eu vou retirar 6. Então, eu tinha 21 e eu vou retirar 6. Então, contem lá junto com a professora lá em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tinha 21 uvas. Eu tirei. Então, isso quer dizer que eu fiz uma Subtração. Muito Subtração. bem. Menos E agora, 6. vamos contar quantas que restam aqui? Vamos lá? Crianças, contem junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tinha 16, 21, eu tirei 6, fiquei com 15. Professora Luzia. Vamos lá. Eu tirei 3 no dado, então vamos contar juntas. 1, 2, 3 uvas a menos. Como nós começamos o jogo com 21, menos, que é o sinal da subtração, 3 uvas. Isso é igual a quanto? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvas nós estamos na nossa jogada. Muito bem. Vamos lá, então. Ver. De 21, vamos ver quantos que vamos tirar. 2. Então, vejam bem. Eu tinha 21, vou tirar 2. Vamos ver quanto que vai ficar. 1, 2. Tirei as 2, vamos ver quanto que ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, ficaram 19 uvinhas, que eu já vou colocar aqui embaixo. Muito bem. 6 novamente. Então, vamos lá. Conte junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantas que ficaram? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos fazer lá. 20. Eu tinha 15, né? A professora tinha 15. Eu tirei 6 e eu fiquei com 9. Olhem lá. Agora é a vez da professora Luzia. Então, vamos lá. Ó, tirei 2. Então, eu tiro 1, 2 uvas. Vamos colocar aqui nas 18 que nós tínhamos iniciado esta rodada, menos 2. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, na próxima rodada, vamos iniciar com 16. 16, muito bem. Vamos lá, então. Ficaram 19, vamos ver lá. 5.
Então, restaram 19, vamos tirar 5, vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantos que sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, restaram 14 uvas que eu já vou registrar aqui para a próxima rodada. Então, vamos lá, agora é minha vez. Opa, o dado pulou! Olha, 4, professora Olha lá, Joselma. gente, ele pulou e veio para o 4, então nós vamos tirar 4. Contem lá junto com a professora. 1, 2, 3, 4. Então, lá no nosso registro, a gente tinha 9 menos 4. Vamos ver quantos que ficaram aqui. 1, 2, 3, 4. Ficaram 5. Olha lá o terceiro ano, professora Célia. Será que tem mais uvas lá? Ou tem, aqui no segundo ano tem menos? Segundo ano Sim. está na frente. Segundo ano está na frente. Olha vai lá. E o primeiro ano? Tirou uma uva. Então, nós tínhamos na rodada 16 menos 1. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E o primeiro ano está contando muito bem aí. Que beleza! Vamos Treinando lá as agora, vantagens. terceiro ano. Vamos ver, nós temos 14. 4. Então, nós temos que tirar 4 menos 4. Vamos ver lá. 1, 2, 3, 4. Vamos ver quantos que restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tinha 14, eu tirei 4, ficaram 10 uvas. Vejam lá agora, lá. Pessoal de casa, vejam aqui, ó, nós temos 5 uvas. Eu não posso tirar 6 do dado agora, gente. Não porque senão eu vou pode. ter que passar a vez conforme as regras do jogo. Então, vamos lá, na torcida. Uau. 3. 1, 2, 3. Então, a gente tinha 5. Nós tiramos 3 e ficamos com 2 uvinhas ali. Vamos lá. E o primeiro ano vai jogar e tirou 6, o que você Opa! não podia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 uvas foram tiradas. Como a jogada nós começamos com 15, menos os 6, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 uvas ainda temos. Vamos lá, então. Então, terceiro ano, nós temos 10. 6, vamos tirar 6. Então, 10 menos 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas que restaram? 1, 2, 3, 4. Então, tínhamos 10, tirou 6, ficaram 4. Vamos Vamos lá. conferir nessa rodada como que ficou esse nosso placar do jogo para nós vermos quem ficou com menos uva aí. Ah, vamos Quem lá ficou então. com menos ganhou o jogo. Ah, é? Mas já Vamos ver? acabou? Sim, isso, o nosso tempo está assim. Nosso tempo Vamos lá. acabou, então Quantas uvas ficou o segundo ano? 2 uvinhas. O primeiro ano ficou com 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficamos com mais uvas do que o segundo ano. Sim. E o terceiro? E o terceiro ano ficou com 4. 1, 2, 3, 4. É, então olhem lá. Como o nosso intuito era tirar, era subtrair, Sim. quem ficou com menos uva ganhou essa nossa partida. Então, palmas para o segundo ano. Sim. E assim vamos encerrando o nosso momento da matemática, deixando um grande abraço para todos. Beijo, criança. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.